Olá, quinto ano, tudo bem? Nós vamos agora começar a nossa aula de história, tá bom? Do nosso livro didático, ainda referente ao nosso capítulo 3, tá? História, professora Tereza, segundo bimestre de 2020, e no livro didático hoje nós vamos trabalhar da página 10 à página 17, tá bom? Vocês deverão abrir o livro de vocês no volume 2 nas páginas indicadas, tá? Nós vamos da página 10 a 17. Caso ainda não tenha o volume 2, você irá acompanhar através do seu livro digital no Positivo On. História. O capítulo continua sendo 3, a oralidade dos povos mantém as tradições vivas. E agora nós vamos iniciar na página 10, tá? Povos africanos e suas tradições orais. Você já estudou os primeiros agrupamentos humanos que se concentravam no continente africano. Portanto, sabemos que as tradições orais da África são mais antigas que as da América e que o continente africano é habitado há muito tempo, concentrando uma grande diversidade de culturas. A África é um continente formado por mais de 50 países e diversas etnias. Nesse mapa, você pode observar a indicação dos principais grupos linguísticos, ou seja, dos maiores grupos de línguas que se encontram no território africano. Então, nós temos no território africano, nós temos as línguas afroasiático, tá? A gente está vendo pela legenda aqui do mapa, olhem para o livro de vocês que fica mais nítido, tá bom? Nós temos o Nigero-Congo, o Nilo Saariano e o Khoisan, tá? Então são as línguas africanas que nós temos aqui nesse grupo linguístico da África. A riqueza cultural do continente africano se reflete na variedade de mitos, histórias, danças, músicas, línguas e modos de viver das diversas etnias. O pouco que a gente conhece da cultura africana, a gente vê que ela é uma cultura muito rica em vários pontos, tá? E que eles guardam, né? Eles têm muito orgulho dessa cultura e de expressar essa cultura tão forte deles, tá bom? Assim como acontece entre alguns povos na América, uma das formas mais expressivas de tradição oral na África é o ato de contar histórias. Contudo, as tradições orais africanas se destacam pela repetição de versos com ritmo. Os africanos, eles costumam ter danças, né, músicas muito intensas, eles utilizam muito a dança e a expressão corporal, né, na sua cultura, tá? Isso é muito forte da cultura africana. Nas contações de histórias africanas, as frases são entoadas em ritmo constante para serem lembradas mais facilmente. São transmitidas oralmente de uma pessoa para outra, por isso algumas palavras podem ser modificadas no decorrer do tempo. Continuando aqui na página 11, conectando com Leia esta trova popular brasileira coletada por Afrânio Peixoto em 1919. A batata quando nasce deita a raiz pelo chão. Menina quando se deita bota a mão no coração. Essa atividade vocês vão fazer no caderno, tá? Então você precisará do seu caderno. Caso não esteja com um caderno de história em casa, utilize uma folha para futuramente anexar ao seu caderno quando retornarmos ao espaço escolar, tá bom? Então, se não conseguirem fazer no caderno, façam em uma folha. Identifiquem direitinho com os dados do livro, para depois a gente anexar o material de vocês, tá? Então, você conhece outras variações dessa trova? Você conhece outras trovas parecidas com essa, que já foram modificadas? Apresente-as para os colegas. O que vocês vão fazer? No caso aqui, vocês vão escrever no caderno, tá? Então, vocês vão colocar no caderno se vocês conhecem. Perguntem aos pais de vocês se eles conhecem também, tá? Se eles conhecem outro tipo, outra trova que é parecida, semelhante à informação, mas foi modificada, porque parece como se fosse outra versão dessa trova aqui, tá bom? E letra B, pesquise outro texto da tradição oral brasileira, uma trova ou um provérbio, tá? Por exemplo, e registre no caderno, depois recite para os colegas. Isso é uma pesquisa que vocês vão fazer de uma outra trova ou de um provérbio, tá bom? Algumas culturas africanas, como a dos Akan, que habitam principalmente a região de Gana, usam um conjunto de símbolos conhecidos como andikra
para representar provérbios, frases de sabedoria. Entre os símbolos há o sankofa, um pássaro que pode ser representado virado para a cauda. Ele significa a busca pela sabedoria por meio de conhecimento do passado para refletir sobre o presente e construir o futuro. Aqui nós temos outra imagem, tá? Outra representação para eles aqui, ó. Estes dois símbolos representam o pássaro sankofa, que simboliza a sabedoria de se aprender com o passado. Então essa imagem ela tem um significado muito importante, muito forte para o povo africano, mais especificamente de Gana, tá? E aqui no mapa nós temos a localização de Gana na África, tá bom? Os guardiões da tradição oral africana, na página 12, tá? Nas etnias indígenas brasileiras, tradicionalmente, o pajé é a pessoa que transmite histórias e cantos aos integrantes mais novos do grupo. Nas etnias africanas, as pessoas que contam histórias são conhecidas como os griots, tá? Os griots memorizam e repetem as histórias com o intuito de que as novas gerações aprendam esses textos por meio da oralidade. Em alguns reinos africanos antigos, como o do Mali, governado pelo imperador Sundiata Keita, os griots também eram responsáveis por educar príncipes e aconselhar os reis, ajudando-os em momentos de conflitos ou a fazer aliança com outros povos. Então são pessoas muito importantes que guardam, né, a tradição cultural africana. Aqui nós temos as fotografias, tá? Com aqui a legenda: Abraão, Mansa, Musa sentado em um trono, segurando uma moeda de ouro, tá bom? Nessa imagem, Mansa Musa, descendente do primeiro imperador do Mali, Sundiata, foi representado sentado em um trono de coroa e cetro, segurando uma moeda de ouro. A ilustração foi criada por um cartógrafo espanhol há mais de 600 anos. E aqui, nessa outra imagem, nós temos aqui griots trocando djembe e balafon, tá? Tocando, tá? Esse instrumento que pra gente aqui é desconhecido, pra mim necessariamente, né? Ele é desconhecido. Nessa imagem exposta na Biblioteca Nacional da França, Paris, foram encontrados dois griots da etnia mandinga tocando os instrumentos musicais djembe e balafon. Os griots são educadores, poetas, cantores e músicos, guardiões dos ensinamentos de seu povo e responsáveis por manter vivos os registros do passado. Enquanto contam histórias, tocam instrumentos musicais, conheça alguns exemplos, tá? Nós temos um instrumento musical chamado djembe, tipo de tambor originário do Guiné. Temos o kora, instrumento de cordas originário de Gâmbia, país da África, e o balafon, tipo de xilofone comum em países como o Congo, utilizado em diferentes cerimônias e rituais. Confesso que para mim são instrumentos realmente novos e desconhecidos. Eu não conhecia esses instrumentos. Quem sabe um de vocês conheça, né? Já tenha ouvido falar, já tenha visto alguma apresentação das representações das músicas tradicionalmente africanas com esses instrumentos. Os sons desses instrumentos ajudam a manter o ritmo da recitação das histórias e poemas e também facilitam a memorização desses textos. Na Índia, os contadores de histórias são chamados de Vyasa. Nessa foto, sentado em uma área elevada, o Vyasa lê para um grupo que ouve com atenção. Conforme você estudou anteriormente, a tradição oral está ligada a diversos costumes. Existem comunidades em que as pessoas se reúnem para cantar antigas canções ensinadas por ancestrais. E em muitas sociedades, como as indígenas da América e as africanas, os saberes estão interligados. Dessa forma, os saberes são uma rede que sustenta a cultura desses povos. Um sustenta o outro, por exemplo. Sem a língua não há cantos. Sem cantos não há dança. Sem pinturas não há rituais. E sem rituais não há mitos, tá, gente? A cultura, justamente, ela é um conjunto de situações, né? Um conjunto de tradições que formam a cultura de um povo, tá bom? Na página 16, é possível observar a manifestação de tradições orais
também em sociedades que desenvolveram a escrita, a qual é mais uma forma de se fazer registros e assim repassar tradições para as próximas gerações. O registro escrito não exclui o uso da oralidade, e sendo assim, muitas sociedades se valem dessas duas maneiras de comunicação. Como nós estamos vendo, né, desde o começo da questão da cultura, da oralidade, os povos que passam informações de geração em geração através da oralidade, principalmente aqueles que não têm documentos escritos sobre isso, tá? Por que existem diferentes línguas? No decorrer do tempo, a língua portuguesa, assim como outras línguas, passou por várias modificações. Essas mudanças ocorrem muito lentamente e demoram a se estabelecer. Algumas vezes, com essas mudanças, outras línguas acabam surgindo. Quando as pessoas migram, trocam experiências com outras pessoas, descobrem maneiras distintas de fazer algo e também assimilam o modo de falar de outros indivíduos. Podem surgir palavras ou novos significados, como por exemplo, citamos o caso de Pero Vaz de Caminha, que deu o nome de rede ao objeto conhecido pelos indígenas como ini, que era usado para dormir e descansar. Isso nós vimos lá no começo do capítulo, né? Quando tem aquela parte da carta de Pero Vaz de Caminha e o nome, depois a gente viu que o nome dado de rede foi dado por ele, tá? O instrumento utilizado pelos índios para dormir e relaxar. Tá bom? Caminha achava que esse objeto se parecia com uma rede de pesca. Dessa forma, atribuiu um novo significado à palavra, que passou a ser usada pelos falantes de português. Então, ele associou, né, essa rede aqui, de pegar peixes, ele achou semelhante e colocou o nome do objeto que os índios utilizavam e ainda utilizam como rede, tá? As várias maneiras de se falar são resultado das heranças culturais dos habitantes dos diversos países e regiões, dos grupos que migraram para esses lugares e do contato com outros povos. E assim como existem diferentes expressões culturais nas maneiras de dançar, cantar e de vestir, também existem diferentes línguas, tá? Aqui nós estamos vendo, né, uma imagem muito bonita, tá bom? O gesto de fazer carinho nos cabelos e na cabeça de alguém é conhecido no mundo todo. A palavra que utilizamos para nomear este gesto se chama cafuné, né? E chegou ao Brasil com a etnia Banto, habitante de uma região na África, onde atualmente é o país da Angola. Olha que legal, mais uma herança cultural que trouxeram para a gente da África, tá? Na página 17, gente, você sabia? Português, francês, italiano e espanhol são algumas das línguas que se originaram do latim. O latim era a principal língua na Roma Antiga. Depois de muito tempo, com os deslocamentos de latinos que habitavam a Península Itálica, onde se localiza a atual Itália, essa língua se espalhou pela Europa, pelo norte da África e pela Ásia. Com o tempo, após o fim do Império Romano, a língua foi caindo em desuso, sendo na maioria das vezes utilizada em rituais e documentos oficiais. Dessa língua se originaram outras que surgiram da mistura do latim com dialetos de outros povos. Inclusive o latim, né, gente, ele é uma língua que poucas pessoas conhecem, né, que fazem uso, tá? Mas ela sim, ela ajudou a dar origem a muitas tantas línguas que nós conhecemos, tá? Principalmente a nossa, né? A nossa também tem uma herança grande também de palavras que vieram do latim, trazidas também pela questão dos portugueses que modificaram algumas palavras do vocabulário, né? E trouxeram para a gente essa cultura. Como nós sabemos, o Brasil ele é um povo feito de 3 povos principais que agregaram muito à cultura do país, né? Que foram os africanos, os nossos indígenas, tá? E os portugueses. As línguas antigas são como troncos de árvores. Imagine que essas árvores crescem com o passar do tempo e no tronco delas nascem galhos, que seriam outras línguas. A língua portuguesa falada no Brasil é diferente da falada em Portugal, pois em nosso país interagiu com línguas de povos que já habitavam essas terras, que eram os indígenas, né? E de outros povos que vieram depois. Os bantos de Angola, iorubas da Nigéria, árabes, sírios, japoneses, italianos, franceses, ingleses, entre outros, que influenciaram as transformações nessa língua. Então percebam que do latim, né, originou-se
outras línguas, e essa língua, principalmente a língua portuguesa, a grande influência que ela trouxe para a gente, se agregando ainda a outras línguas, né, além da indígena que nós já tínhamos aqui, se agregou a outras línguas, por isso a nossa língua é diferente, o nosso português é diferente do português de Portugal, tá bom? Vocês deverão fazer de atividade as páginas 14, 15 e 18, tá? Como está no roteiro de vocês, tá bom? Aqui, ó, agora vocês irão fazer as páginas de atividades 14, 15 e 18. O vídeo de correção estará disponível na próxima aula. Façam a correção direitinho, guardem as dúvidas. Aqui foi muito mais leitura, né? Porque desse capítulo de história ele tem mais leitura mesmo, tá? Leiam novamente se necessário, sozinhos, com tranquilidade. Guardem as dúvidas de vocês que a gente tira na próxima tutoria, tá bom? Boa aula para vocês, tá? Bom exercício para vocês e a gente se vê em breve.